O campo é só um reflexo de tudo que acontece, Ô, né? Luísa, Isso é sem Luísa, dúvida deixa eu nenhuma. falar Oi, Casão. só duas coisas. Uma, nem o jogo na arena está funcionando mais, menino. O É time verdade. é tão fraco como um todo que não funciona, porque quarta-feira tomou uma virada do Bragantino. Em casa, vencendo por 1-0, com a torcida a favor e tendo ganho a primeira partida lá em Ribeirão Preto. E no campeonato tem 4 vitórias. 3 em casa, mas assim, uma lá no começo do campeonato, a outra quase no fim do primeiro turno e a outra na outra parte e uma contra o Bahia. A única vitória fora. Então, o efeito torcida para esse time não está acontecendo. Infelizmente, não está acontecendo. E a outra coisa que eu queria dizer é o seguinte: alguém tem dúvida que a hora que o Duílio saísse, isso ia virar isso que está virando aqui hoje? Alguém tem dúvida? Isso daí, é claro que caiu na mão de pessoas incompetentes e que tiveram envolvimentos muito estranhos, né? Mas mesmo que caísse na mão de pessoas competentes, ela iria se assustar quando pegasse tudo na mão e ver o que o Duílio deixou. O que o Duílio deixou para o Corinthians. Estou falando do Duílio porque ele foi o último, tá? Mas é a turma toda. A turma toda, vem lá de trás. Mas a ladeira mesmo que o Corinthians desceu em alta velocidade foi a partir do ponto que Duílio Monteiro Alves assumiu a presidência do Corinthians. Ali, o Corinthians começou a ser destruído por completo. Moralmente, politicamente, tá? No lado do futebol. E outra coisa, o Duílio vendeu e deu. Vendeu e deu. Aqueles que ele vendeu foi a preço de banana e outros ele deu todos os melhores jogadores da base do momento, daquele momento que ele estava ali. Ele deu e vendeu a preço de banana. Murilo está lá no Nottingham Forest, foi vendido, preço de banana. Pedrinho, aquele Pedro, garotinho de 16 anos, preço de banana. Duqueiroz foi de graça. E Robert Renan foi de graça para o Zenit, para trazer o Uri Alberto. Teve o Ivan, que foi contratado jovem da Ponte Preta, foi de graça, embora. O lateral esquerdo, o Piton, que está ali no Vasco, preço de banana. Carlos Augusto, que de vez em quando é convocado para a seleção brasileira. Mantuan, Carlos Augusto, lateral esquerdo, preço de banana, foi embora. E eles estão indo. O Duílio se desfez do quê? Do que o Corinthians poderia ganhar dinheiro. Nos jogadores que o Corinthians poderia fazer dinheiro. Não estou falando que ia vender igual o Hendrick. Não estou falando que ia vender com o mesmo valor do Estevão. Mas ia vender com algum valor. Então você pega toda essa molecada, que é mais de 15 garotos, você pega toda essa molecada, você venderia alguns por um preço alto, outros por um preço médio, e ia entrar dinheiro no clube. Não, o Duílio deu praticamente e fez dívidas. Fez dívidas. O que é? Salários altíssimos. O acordo que ele fez com o Carlos Miguel é um absurdo. Ele trabalha para quem, Duílio? Para o clube ou para o empresário? Ou ele é empresário do jogador? Cara, você trabalha para o clube, você tem que tentar fazer o máximo de defender o lado do clube. Né? O jogador quer sair, não, mano. Tem uma multa X aí, não vou baixar, a multa é essa e tal. E os garotos da base também, não. O Duílio trabalhou contra o clube. Esses caras não são corintianos, não. Nenhum deles é corintiano. Nenhum deles é corintiano, Mili. Luísa. Ninguém é corintiano ali dentro. Aí os caras eles pensam neles, na vaidade deles, sabe? Ninguém pensou no clube, nenhum deles. E o Duílio, o que menos pensou no clube foi o Duílio Monteiro Alves. Eu não acho isso corintiano. Eu não acho isso corintiano. Quer dizer, como eu não acharia um cara que entrasse, fosse diretor do Palmeiras e fizesse a mesma coisa. Eu não ia achar que o cara é palmeirense. Porque um cara que é corintiano, o cara que torce para um clube e ele vira presidente do clube, você vai trabalhar para o seu time de coração. Então você não pode destruir o seu time de coração.
São negociações que são difíceis de serem explicadas, né? A negociação com o Yuri Alberto, tanto que o Corinthians entregou 5 jogadores da base envolvendo nessa negociação para trazer o Yuri Alberto, a multa do Carlos Miguel, né? Como que você reduz a multa de um jogador valioso? É muito complicado de entender. Ô Mili, para você, qual que seria a saída para esse Corinthians nesse momento? Você já falou algumas vezes, né, que o rebaixamento talvez nem seja o pior para esse Corinthians diante do cenário, que já virou caso não só de polícia, mas de saúde mental, né? Como sair desse momento agora? E agora o Corinthians também vendendo mais um jogador, o Wesley, por um dinheiro lá, 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais, um jogador de 19 anos, que também é uma promessa da base, que acabou perdendo um pouco de espaço ali com o Ramon Dias. Você acha que foi válida ou que esse jogador pode fazer muita falta para o Corinthians? Jogador que ali, né, fazia seus dribles e tal, algumas jogadas individuais, conseguia ali decidir alguns jogos, mas também que, né, diante de tudo que esse Corinthians carecia, não vai ser a solução para tudo. Vai ser difícil aparecer alguém que vingue nessas circunstâncias, né? O Casão falou do Garro. Eu acho que o Garro é craque, mas a gente não vai conseguir ver tudo que o Garro é capaz de dar dentro desse time. Assim como um garoto subindo da base. Quando o Wesley chegou, o Wesley estava voando. Ah, é o cara. Vocês lembram o que partida ele fez contra o Fluminense, os 3-0 no primeiro turno? Ele estava nesse nível. Agora, ele já se juntou à miséria do time. A miséria de alma mesmo, assim. É muito difícil. Como que você trabalha sabendo que em volta de você o seu ambiente de trabalho está ruindo? As pessoas querem sair correndo dali. E quem quer chegar? Cada vez vai ser mais difícil. Então, Luísa, quando você me pergunta assim, mas qual seria a saída, né? Eu acho que uma administração financeira e socialmente responsável, que explicasse, olha, gente, a gente está chegando agora, a gente encontrou aqui uma casa em ruínas, não esperem resultados esportivos pelos próximos 3 anos, a gente vai ter que arrumar isso aqui, esses são os números, esses são os dados, é isso aqui que a auditoria falou, é caso de polícia, a gente vai fazer de tudo para colaborar para alguma coisa assim. A torcida teria que entender. Não há mágica para sair desse lugar em que o Corinthians se meteu. Não tem mágica. Palmeiras e Flamengo saíram. A gente estava falando do Fortaleza. Tem sofrimento, tem dor, mas sai. Só que o Corinthians não começou a sair. O Corinthians ainda está caindo. Sabe a Alice caindo no buraco no País das Maravilhas? Que não parava de cair? O Corinthians ainda está caindo. A gente não sabe quando a queda vai acabar. Ela ainda é uma queda. Então, nem começamos a iniciar uma renovação. É difícil. É difícil. E para piorar a situação, Casão, hoje o Thales Magno, que vinha sendo aí um respiro nesse time do Corinthians, sofreu uma lesão no ombro e deixou o jogo ali aos 6 minutos ainda do primeiro tempo dessa partida contra o Fortaleza. Ele saiu, deixou o gramado de maca e tal, e foi atendido pela equipe médica. A gente vai ver o lance aí agora. Pode fazer muita falta o Thales Magno? Vinha fazendo a diferença nesse time, Casão? Sim, o Thales Magno é um jovem muito inteligente para jogar futebol, técnico e tem fundamentos. O Thales Magno, eu estava na Globo ainda, eu comentei vários jogos dele quando ele subiu no Vasco. Já dava para ver que a técnica dele era apurada e ele tem fundamentos. Foi bem treinado na base. Sabe dominar, sabe cabecear, sabe ir pro jogo, sabe se movimentar. É lógico que é coisa dele também, né? O cara nasce com esse estilo. Mas foi aperfeiçoado e trabalhado na base lá dos fundamentos. O Thales Magno, essa contusão dele aí, eu não sei se foi a contusão no jogo ou se ele já tinha problema de deslocar ombro. Porque eu joguei com alguns jogadores que deslocavam ombro e o cara caía no chão morrendo de dor. Aí o médico ia lá, colocava o ombro no lugar, ele levantava e jogava. Um deles simplesmente é o Luiz Pereira. O Luiz Pereira deslocava ombro e caía duro no campo. Duro de tanta dor. E ia lá, o médico colocava no lugar, ou ele dava uma pancada assim na trave, o negócio ia e o Luiz Pereira ia pro jogo, entendeu? Tem que ver se rompeu hoje essa questão do ombro ou se ele já tinha esse problema. Porque, pelo que eu vi na transmissão, ele foi pro vestiário, o médico colocou o ombro dele no lugar e ele voltou achando que ele não tinha sido substituído. Ele queria voltar pro jogo. Vocês viram essas cenas na transmissão do Sport TV? Eu vi na Premiere. Eu vi no Premiere. Então, no Premiere,
mostrou. Ele reclamando, discutindo no banco, porque ele não estava mais com dor. Ele queria ter voltado, mas já tinha sido substituído. Então tem que ver a gravidade do negócio do ombro dele ali. Se rompeu hoje, aí eu acho que é mais grave, né? Porque aí talvez, sei lá, fisioterapia ou até cirurgia. Mas se ele já tem isso com ele, eu acho que ele serve para jogar, vai jogar. Sabe? Ele nem lembra que o ombro tá mal quando ele tá em campo, ninguém lembra. Ele vai lembrar quando ele cai, bate o ombro e o ombro desloca. E não sai deslocando assim por qualquer coisa, né? Espero que seja desse jeito que eu tô falando. Porque, como eu falei, eu joguei com caras que deslocava ombro e o cara caía no chão, dava até susto, porque você olhava e falava, puta, o que aconteceu com esse cara? E aí o cara colocava o ombro no lugar, levantava e saía jogando. Como eu dei o exemplo, só Luiz Pereira, né? Um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial. Te preocupou, Mili, a cena? Olha, eu acho que essa semana a gente viu cenas muito fortes aqui em campo, né? Quando eu entendi que era o ombro, é isso. A gente sabe que às vezes quem tem essa questão com o ombro, né? E eu conheço pessoas que têm, o ombro coloca no lugar. Alguém vai lá e coloca o ombro no lugar. Deve ser uma coisa, eu nunca tive, deve ser uma coisa horrorosa, né? Você sentir seu ombro fora do lugar, alguém te manipula, coloca aquilo no lugar. Mas é uma coisa relativamente simples até onde eu sei. Quando eu entendi o que era, eu fiquei relaxada, mas me veio na mente, assim, tudo que a gente já... Essa semana foi difícil, né, gente? O Tite internado com arritmia. O esquerdo, o uruguaio, teve uma arritmia e desmaiou em campo. Eu estava com o Casão, assim, eu não conhecia o Casão, não era amiga do Casão, e a gente, por uma bizarra coincidência da vida, viu juntos o que aconteceu com o Serginho no Morumbi, que é do São Caetano, que morreu em campo, né? A gente estava na redação da Trip, eu trabalhava na Trip, e o Casão tinha ido ver as fotos, né, Casão? Era a principal entrevista daquela edição, você tinha ido ver as fotos, e a gente viu, assim, eu e o Casão sentamos um do lado do outro e ficamos vendo aquela cena, e o Casão, na hora, me falou a real, assim, falou, Mili, aconteceu o pior. Eu lembro do Casão falar isso. Então eu fiquei bem assustada quando eu vi o jogador cair em campo, porque a gente fica mexido com isso, né, gente? Assim, é muito triste ver é um acidente de trabalho, né? Ao vivo, assim. Então, quando eu vi que era só o ombro, eu falei, meu querido, coloca esse ombro no lugar e volta.